igreja tá vazia porque tá frio? Eu acho que é férias. O pessoal viajou. Ah, é férias? Nem sei o que é férias mais. Sou muito batera, cara. Eu acho que seria assim, meu talento assim no céu. E beatbox, então. Vocês não podem colocar meu áudio pra escutarem. Eu fico nervosa. Cantamos a quem nos salvou. Dançamos, dançamos pelo seu amor. Cantamos, cantamos a quem nos salvou. Dançamos, dançamos pelo seu amor. Medo e a morte ele venceu. Com sua vida ele nos encheu. Gritamos alto pro mundo ouvir. Vivo está, vivo está, vivo está. Você é a luz do mundo, você é a luz, levamos a luz ao mundo, você é a luz, você é a luz do mundo, você é a luz, levamos a luz ao mundo, você é a luz. Cantamos a quem nos salvou. Dançamos, dançamos pelo seu amor. Diga. Cantamos, cantamos a quem nos salvou. Dançamos, dançamos pelo seu amor. Medo e a morte ele venceu. Com sua vida ele nos encheu. Gritamos alto pro mundo ouvir. Diga, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está. Você é a luz do mundo, você é a luz,
parar. Mesmo se eu fugir de ti, teu amor não falha. Eu sei que eu já falhei, mas tua graça sobre mim verei. Teu amor não falha. Tu és o mesmo hoje e sempre. Teu amor não muda. Mesmo que a dor dure a noite, a alegria vem de manhã. Mesmo que os mares rujam, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, 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 não. O vento é forte e as águas profundas, mas não estou sozinho nesse mar. Teu amor não falha. A distância era grande, eu não pensei que iria atravessar. Teu amor não falha. Oh, oh. Tu és o mesmo hoje e sempre. Teu amor não muda. Mesmo que a dor dure a noite, a alegria vem de manhã. Mesmo que os mares rujam, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, não falha. Não, não, não. Teu amor não falha. Nunca falhou. Eu sei, Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Diga. Eu sei, Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Eu sei, eu sei, eu sei. Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Ele sempre faz. Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Eu sei, Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Oh, oh. Eu sei, Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Oh, tu és o mesmo hoje e sempre. Teu amor não muda. Mesmo que a dor dure a noite, a alegria vem de manhã. Mesmo que os mares rujam, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não falha. Não, não. Teu amor não falha. Não, não. Não, não. Teu amor não falha. Teu amor. O povo se reúne em um só sangue, como irmãos.
filhos de gerações, muitas nações do reino são. Não se entregue ao medo, erga a cabeça e o mal não tema. A verdade é uma só, Deus é louco de amor por você. Seja forte e tenha coragem, lembre de onde a ajuda vem. Nós dançamos, suba o louvor, muros cairão, e ao respirar, toda criação repita o som dos seus filhos. Amor, a graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Com os céus, nós dançamos. Suba o louvor, muros cairão,
redenção, salvação estão em ti, Jesus. Jesus, luz do mundo, eterno amigo, teu reino vem. Aleluia, venha teu reino. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja bem-vindo a C3 Curitiba, boa noite. Boa noite, Fica à C3. vontade. Vocês estão na casa do Pai. Eu gosto sempre de falar isso, eu começo sempre do mesmo jeito. Vocês estão na casa do Pai, aproveite. Não? É isso aí. Show. Que presença incrível. E aproveitando, queria saber quem está nos visitando pela primeira vez, pode levantar suas mãos. Levanta Aqui. a mão bem alto, Levanta não a abaixa, mão. não abaixa. Ó, aqui, lá. Vamos Lá. dar uma salva de palmas, gente. Vamos dar uma salva de palmas. Vamos lá. Que legal. Que massa, sejam bem-vindos. Isso que vocês estão recebendo ali, após o culto, lá atrás tem um café sensacional, especialmente para vocês. E que vocês estão na casa do Pai, assim como o Ramon falou. Lá em cima, Lá alguém? em cima, tem visitantes aí? Ó, tem mais aí? Tem mais? Alguém não recebeu? Levanta a mão, gente. Não recebeu? Não fica sem, hein, gente? Não fica sem. Beleza? Show de Beleza. bola. Vamos para os avisos. Vamos para os avisos. Agenda da semana, qual é? A agenda da semana é toda sexta-feira tem um high school, que é um momento onde os adolescentes estão numa unção muito incrível. Aí tem sábado, juniores. Pô, você cortou o grito deles, adolescente. Foi mal. Não, adolescente. Ixi, Não, não isso. comeram feijão não, Não. moço. Vai. Aí, aos sábados, tem juniores. Cadê os juniores? Junior já foi. Junior já... Ah. Tem junior aí, 3, mas tem. Mas tem. Aí, aos sábados, às 19, Os jovens. dos jovens. Aê! O Kleber já é velho. Os jovens. Às 19 tem sido um momento incrível na piscina. Você que é jovem está super convidado. Aí tem o DNA, que nesse mês não tem, mas a partir de agosto vai começar o que é a igreja. Se você está visitando a gente, quiser conhecer, está super convidado. E temos culto todo domingo, às 18h30. Você é super convidado, super bem-vindo. Show. Gente, faça um voto com você mesmo de não vir para essa casa aqui sozinho. Compartilhe com a pessoa do lado para você realmente apresentar isso que você tem sentido nesses cultos, você tem vivenciado, mas compartilhe isso com as outras pessoas. Eles precisam experimentar aquilo que eu e você temos experimentado todas as semanas aqui nessa casa. Beleza? Vocês estão comigo? Show. Então convide, não venha para a igreja sozinho, sempre traga mais um, fechou? E tem... gente, essa semana na C3 Social a gente começa o bazar da C3. Amanhã vai estar liberado lá no Instagram da C3 Social. Quem não segue, começa a seguir lá, C3 Social. É um outro Instagram, não é vinculado ao Instagram da C3. É a C3, mas é outro Instagram. Vocês entenderam, né? Ficou bem claro. Então tá bom, obrigado. E lá na bio vai ter um link que você vai clicar a partir da 13h de amanhã e vai estar disponível no Facebook o catálogo dos produtos que a gente vai estar vendendo nesse bazar. São produtos de qualidade, são produtos muito bons, passa por uma série de aprovações, né? E para até chegar lá, até ser apto para vender. E, cara, os preços muito em conta. E também, se você souber, tiver alguma família que está precisando de algum auxílio, seja de blusa, nesse frio, ou seja de alimento, procure a gente, procure ali no balcão de C3 Info, procure a Queca. Queca, levanta a mão aí por gentileza. Ó, a Queca ali, não, levanta, né, você levanta, né, pra galera te... Ah lá, ó, Queca, e ela é que lidera a C3 Social, e ela vai te dar todas as informações para você conseguir colaborar com isso, beleza? Vamos para mais um louvor? Vamos, Show. bora. Deus abençoe. Fique em pé. Se as trevas mais
mais lugar quando eu estou em teu amor. O medo não tem mais lugar quando eu estou em teu amor. O medo não tem mais lugar quando eu estou em teu manifestação da tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Deus, por gentileza, esteja no nosso meio aqui nessa noite, Senhor. Esteja, Senhor, tocando as vidas, atendendo aqueles pedidos, Senhor. Por gentileza, Espírito Santo, seja no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Mais uma vez, seja bem-vindo a C3 Curitiba. A gente vai estrear uma nova série hoje à noite que chama Temor a Deus. Tem o vídeo para passar? Passa o vídeo? Não passa. Passa? Passa. Então passa. Não? E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, nossa próxima série, Temor a Deus. Convide seus amigos e vamos nos encontrar a cada domingo e aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? Espero você. E adolescentes fazendo aqui a introdução, a gente vai ter também 2 jovens no 2x7. Antes eu queria dar um recadinho. Se o Brasil passar semana que vem, aliás, semana que vem não, amanhã, né? Se o Brasil ganhar amanhã e for para a final, semana que vem, o sábado, o culto dos jovens vai ser aqui. E depois do culto a gente vai assistir o jogo junto aqui no telão. Então vai ser bem legal. A gente não está transmitindo o culto, então se você puder passar para as outras pessoas e ficar atento às nossas mídias sociais, que a gente meio que conseguiu hoje descobrir isso hoje, movimentamos para poder ter o culto aqui. Vai ser junto com os adolescentes também, cadê o Ramon? Isso, né, Ramon? Vai ser junto com os juniores e adolescentes também, então vai ser bem legal. Nem estava vendo nada de jogo, mas amanhã eu vou torcer para o Brasil passar para dar certo, fazer um negócio aqui, né? Vai ser legal. Então agora eu quero chamar a Bia venha para cá. Aplauda Jesus na vida dela. Incentive, participe, apoie. Tá aqui na frente não é fácil, né, Bia? Cadê o Fabrício? Deus te abençoe. Bom, Kleber me mandou mensagem na quinta noite, perguntando se eu podia trazer uma palavra de 7 minutos. Topei desafio. Faz um tempinho que não falo na frente de muita gente, acho que a última vez foi na oratória. Mas na hora, a primeira palavra que veio na minha mente foi a paz que excede todo entendimento. E lá em João 14, então, Jesus está dizendo aos discípulos que ele vai junto ao Pai, mas que ele estava dando as instruções, e principalmente o caminho que levaria ao Pai. E então ele tem essa parte ali da discussão com os discípulos, esse diálogo, eles ficam, tá, mas como que eu vou chegar em você, né? E ele dá essa promessa, que o Espírito Santo vai estar com eles. Então ele pontua bem sobre essa parte de amar a Jesus e a Deus, ao Pai, e a obedecer os seus mandamentos. E daí lá em João 14, 27, ele vai falar: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, os discípulos não estavam entendendo direito o que ia acontecer exatamente, mas essa é uma das primeiras promessas, então, que Jesus deixa a eles, né? Que é a paz dele, que não é a paz do mundo, que realmente é algo que excede todo entendimento. Daí lá em Filipenses 4:7, logo após
que Paulo fala sobre não andem ansiosos por coisa alguma, ele vai falar: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Ano passado eu estava passando por uma situação que estava me deixando angustiada, agoniada. Eu pensei, vou conversar com a minha mãe, né? Quem mais? E, enfim, com a sua sabedoria, ela me perguntou, tipo, né? Não sei direito da situação, mas eu te pergunto uma coisa, você sente paz nisso? E na hora me confrontou, assim, não sinto. Já estava 1, 2 meses nisso, não sinto paz. E eu comecei a refletir, tipo, por que eu não sinto paz nisso? Tipo, por que está me trazendo essa angústia? E, enfim, daí outra situação também que eu lembrei foi quando eu me mudei para Curitiba para fazer faculdade. Estava entre vir para cá, ir para São Paulo ou Estados Unidos. Mas daí eu lembro que na época eu já tinha feito minha matrícula na PUC, depois eu descobri que eu passei na UTF. Pensei, daí também tem turbulência, tipo, vou para a UTF, fico na PUC, já está tudo certo. Estava nesse meio tempo. E na época eu estava num retiro de jovens da minha igreja de Santa Catarina. E na hora lá do louvor, no momento, né, a sós com Deus, tipo, veio uma imagem, assim, que era eu, tipo, num campo, assim, tipo, era um lugar bem de paz mesmo. E Deus, tipo, na minha frente, tipo, eu vou guiar o teu caminho, e é um caminho de paz. Então, as escolhas que a gente faz, elas vão ter consequências. Mas você está no seu trabalho, na sua faculdade, enfim, na situação, no teu cotidiano, você tem que se perguntar, você está em paz ou você está angustiado com alguma coisa? Porque isso pode ser o Espírito Santo te mostrando que algo não está certo e que precisa, tipo, tomar um posicionamento e principalmente pedir a direção de Deus para isso. Então, hoje a pergunta que eu faço para vocês é, vocês sentem paz? Ou o que está tirando a paz de vocês? Procurar isso desde a raiz e cortar o mal pela raiz mesmo. E principalmente pedir ajuda para o Espírito Santo. Bom, era isso que eu tinha hoje. Deixar um pouco mais de tempo para o Léo. Obrigada. Obrigado. Glória a Deus. Queria convidar o Léo também. Vai ser nosso segundo participante. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de começar do jeito que eu sempre começo, né? Falando que esse aqui é o melhor lugar que você poderia estar nesse momento. E eu quero que você se alegre nisso. Para quem gosta de temas para palavras, o tema de hoje é What About Me? E eu? E eu, Deus? É sobre isso que eu queria falar. Quando a gente começa a vir na igreja, a gente começa a ver muita coisa acontecendo. Então a gente escuta, tipo, meu Deus, aconteceu um milagre com tal pessoa. Tipo, alguém te fala assim, Deus me diz tal coisa, e você acha tudo isso maravilhoso. Mas aí vai chegar um momento que você vai se perguntar, e eu, Deus? What about me? Quando que eu vou começar a viver os meus milagres? Quando eu vou começar a ter os meus testemunhos? Quando eu vou começar a ouvir tua voz? E existe um perigo quando a gente começa a fazer esse questionamento, que é a gente começar a acreditar que isso não é para mim. O diabo vai tentar te convencer disso. De cara, ouvir a voz de Deus talvez não seja para você. De cara, viver um milagre, talvez isso não seja para você. Mas não acredite nessa mentira. Não acredite nisso porque Jesus morreu por você. Jesus morreu para que o véu se rompesse e você tivesse relacionamento com Deus, para que você pudesse ouvir a voz dele, para que você pudesse viver os milagres. Mas what about me, God? Quando eu comecei a perguntar isso para Deus, Deus me devolveu essa pergunta. Poxa, Léo, what about me? Porque você fala que quer ouvir minha voz, mas você não fala comigo. Você fala que quer ter um relacionamento comigo, mas você não investe seu tempo em mim. Você fala que quer que eu esteja presente no seu dia, mas em que lugar eu estou no ranking das suas prioridades? Deus quer estar no primeiro lugar do ranking da sua prioridade. É óbvio que o dinheiro é importante, o teu trabalho é importante, tua família é importante, mas, cara, Deus, ele quer estar no primeiro lugar do seu ranking. E aonde Deus está no teu ranking hoje? Que posição Deus ocupa? Sabe, Deus já tem o teu propósito preparado. Está tudo pronto, ele já preparou para você, a tua história já está escrita.
E às vezes a gente esquece que o maior interessado em que você cumpra o propósito é Deus. Ele preparou isso para você, então Ele é o maior interessado que você cumpra. E Ele vai te dar as ferramentas que você precisa para que você cumpra esse propósito que Ele escreveu para você. Deus aguarda ansiosamente o seu posicionamento. Deus aguarda ansiosamente para que você tome posse disso. E sabe, eu queria te falar um negócio. Talvez você não esteja vivendo milagres agora. Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus agora. E esse não é o problema. O problema não é você não estar vivendo milagres. O problema é você se conformar com isso. O problema não é você não estar ouvindo a voz de Deus, é você se conformar com isso, você aceitar isso e achar que está tudo bem. Não aceite isso, cara. Jesus veio por você. Não aceite viver uma vida meia boca. Não aceite viver um propósito mais ou menos. Ele veio para que você tivesse uma vida abundante, para que você vivesse o propósito na plenitude. E viver o propósito, sabe? Todo mundo gosta de ouvir sobre propósito, né? Todo mundo gosta de ouvir que tem um propósito. E viver o propósito é viver no milagre. Viver o propósito é viver o milagre. Porque o propósito é algo que você não vai conseguir cumprir pela sua própria capacidade. O propósito é algo que você não vai conseguir cumprir pela sua própria força. Então, para você viver o propósito, você tem que viver no milagre. A sua vida tem que ser um milagre. E sabe, tem 3 minutos. Eu queria deixar para vocês aqui 4 princípios para se viver no milagre. É óbvio que isso não é uma regra, é óbvio que não é só isso, tá? Mas são coisas que Deus colocou no meu coração e que eu entendi que são coisas que são princípios que a gente precisa ter para viver um milagre. E o primeiro princípio é: convide Jesus para a sua festa. Convide Jesus para a sua festa. Sabe, o primeiro milagre que Jesus operou foi numa festa de casamento. Acabou o vinho, Jesus transformou a água em vinho. E sabe, uma coisa muito interessante é que esse milagre só foi possível por um motivo. Porque Jesus foi convidado para estar naquela festa. Eu não sei vocês, mas eu não consigo imaginar assim, Jesus, poxa, estou sem nada para fazer, vou juntar uns amigos e vou de penetra no casamento. Cara, Jesus não foi de penetra no casamento, Jesus foi convidado para estar naquele casamento. Então convide Jesus para estar na sua festa, convide Jesus para estar no seu dia. Quando você acordar, convide Jesus e fale assim: Jesus, eu te convido, esteja presente no meu dia hoje. Esteja presente no meu dia, porque é a presença dele que vai possibilitar com que o milagre se manifeste na sua vida. Segundo propósito para viver milagres: busque o que os olhos não veem. E para exemplificar isso, eu queria ler uma passagem que está em Mateus 9, do 27 ao 29, que fala assim: E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou a casa, os homens cegos se aproximaram dele. Jesus perguntou-lhes: Crede vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé, vos seja feito. E sabe, eu acho maravilhoso nessa história, eu acho até um pouco engraçado, porque a Bíblia fala que 2 cegos seguiram Jesus. E não parece isso meio loucura, assim? Já imaginou você chegando para um policial e falando assim: policial, socorro, tem 2 cegos me seguindo. Tipo, como que cegos seguem alguém? Como que os cegos conseguiram seguir Jesus? Jesus tinha acabado de sair da casa de Jairo. Como que eles conseguiram seguir Jesus? E daí vem a pergunta: o que é preciso para seguir Jesus? O que é preciso? Em Jeremias 29:3 diz assim: Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Então, cara, para você buscar Jesus, para você encontrar Jesus, você precisa ter um coração sedento. Você precisa ter um coração apaixonado. Para que você encontre a presença dele. Às vezes você não precisa nem ver, mas é o teu coração que vai fazer com que você alcance ele. Terceiro princípio: perseverança. Em Romanos 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração, insista na oração, ore, e ore de novo. Sabe, às vezes a gente acha, a gente olha um milagre na vida de alguém e fala assim: nossa, do nada aconteceu isso na vida dele. Nossa, do nada a C3 comprou um terreno. Nossa, do nada tal pessoa tá com a vida farta. Só que o do nada de Deus às vezes leva tempo. E às vezes a gente esquece que para C3 comprar o terreno, quantos anos o Ronald e a Cris abdicaram? Quantos anos eles oraram para alguém romper? Quantos anos?
Quanto tempo de joelho dobrado ele teve que ficar para que o milagre acontecesse, para que uma cura acontecesse. Em Efésios fala sobre a armadura de Deus, que para a gente tomar toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir no dia mau. E depois de ter feito tudo, a gente possa permanecer firmes. De novo, permanecer firmes. A gente adora a armadura de Deus, mas às vezes a gente esquece que a armadura só existe por um motivo. Porque as coisas não vão ser fáceis. Se as coisas fossem fáceis, não precisava ter armadura. Se as coisas fossem fáceis, não precisava de armadura. Mas glória a Deus pela armadura. Mas mesmo com a armadura, cara, você vai ter que permanecer firme. Para você experimentar a vitória que já foi te dada. Jesus já é vitorioso, cara, mas você tem que permanecer firme. Último princípio, meu tempo está estourando. Busque ser um discípulo. Em Lucas 7:11 fala... Opa, errei. Em Lucas 7:11 fala assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Sabe, nada que está escrito na Bíblia está escrito por acaso, né? E é engraçado porque a Bíblia ela faz questão de separar. Ela fala assim: e veio Jesus, e veio os discípulos, e veio a multidão. Por que a Bíblia não fala assim: e veio Jesus e veio toda a galera atrás dele? A Bíblia faz questão de separar Jesus, discípulo, multidão. E a minha pergunta é: quem você quer ser? Você quer ser o discípulo ou você quer ser a multidão? Porque o discípulo, cara, o discípulo estava do lado de Jesus. Ele via Jesus, ele contemplava o milagre, ele participava do milagre. Ele ouvia Jesus falar, ele aprendia com Jesus. A multidão só ouvia saber do milagre. O discípulo estava lá e via a filha de Jairo ressuscitar. A multidão só ficava sabendo assim: nossa, a filha de Jairo ressuscitou. Então quem você quer ser? Você quer ser o discípulo ou você quer ser a multidão? E caso haja alguma dúvida, eu quero finalizar falando isso. Que você foi chamado para ser um discípulo. Você foi chamado para estar do lado de Jesus. Você foi chamado para estar aprendendo com Ele. Você foi chamado para ouvir a própria voz dEle. Você foi chamado para entrar com Jesus dentro do quarto da filha de Jairo e ver ela ressuscitar. Você foi chamado para orar por alguém que está enfermo e ele ser curado. Você foi chamado para orar para alguém que não consegue andar e essa pessoa andar. Você foi chamado para pregar o evangelho para alguém e essa pessoa alcançar a salvação. É para isso que você foi chamado, para ser um discípulo. Obrigado. Maravilha. Nem precisa mais, né? A Beatriz e o terceiro jovem. Isso aí, cara, que delícia. Vamos tirar essa máscara aqui. Que caiam as máscaras. Boa, Léo, boa, Bia. Muito obrigado. Né? Excelente. Como é que... Você tem que ensinar o Kleber a falar teu sobrenome. Como é que... Fala mais alto. Voigt. Né? Voigt Marsum. Muito bem. Vou fazer a careta aqui. Eu acho que eu estou deformado, Cris. A nossa série, mês passado, foi Amor, né? E eu queria continuar a série Amor. E a Cris disse que não, chega de amor. Aí eu já dei nela, já bati nela e mudei a série para Temor. Né? Se vocês olharem para ela depois, vocês vão perceber que ela está com o olho roxo aqui. Tá? Esse é o tema da nossa mensagem, temor. Tá? Aprenda, Cris. Aconteceu a mesma coisa com a Júlia, do Duda. A Júlia está pior ainda, né? O Duda é mais brabo. Já deu um El Cabong na cabeça da Júlia. Está descamando lá, fazendo uns tratamentos. Como mulher faz esforço, né, para manter... Mas eu já falei, cuide dos dentes, né? Esse é o esquema. Cuidar dos dentes que tá bom. Muito bem. O temor do Senhor é o tema desse mês, que eu acho que é bem pertinente. Deus colocou esse assunto lá em casa, né? A Cris conversou bastante comigo e eu, em obediência, tá? Em muito temor, aceitei o tema e falei, claro, com certeza, vamos falar sobre esse assunto. Agora, por que é que você deveria temer
alguma coisa que seja inferior, mais fraco que você. Você nunca vai temer, você nunca vai temer esse tipo de pessoa, esse tipo de situação, que você tem mais poder que a pessoa, tem mais autoridade, tem mais capacidade de sobrepujar este adversário. Mas a palavra de Deus, ela traz alguns ensinamentos a respeito do temor do Senhor. E a gente não gosta muito de ficar enfatizando que a gente tem que ter medo de Deus, né? E a palavra de Deus nos traz um pouquinho desse tema. E quando você e eu nos sentimos superiores a alguma coisa ou alguém, a gente não teme aquilo. Mas tem muitas coisas que poderiam derrotar você. Muitas coisas. Pode ser que você seja mais forte que alguém. Mas já assistiram aquele filme Guerra dos Mundos, né? Onde o nosso planeta é invadido por alienígenas e as nossas bombas atômicas não fazem mal algum naquelas naves e aqueles inimigos, mas as bactérias entraram no corpo dos invasores e todos morreram. Às vezes um vírus pega alguém, às vezes uma bactéria pega alguém, e sempre tem alguma coisa que pode suplantar você. Mas a palavra de Deus não fala sobre um Deus que vai destruir você. Ainda que Ele tenha este poder, a intenção da palavra de Deus, ela é mais nobre, ela é mais profunda e ela faz com que você seja confrontado com esse tema para que a sua vida seja melhor, para que o teu coração esteja com mais paz, para que você perceba que todas essas dificuldades, essas bactérias, esses vírus, a morte, a doença, a falência, enfim, seja lá o que for que derrotou alguém, todas essas coisas Jesus conseguiu vencer. E mesmo assim a palavra de Deus diz para você ter temor por Deus, ter temor a Deus. Provérbios 1, versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio, é o começo do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, ou o entendimento. Algumas pessoas simplesmente não gostam de sentar e aprender. Elas resistem a ensinamentos, elas resistem a serem instruídas, elas têm dificuldade em passar pelo processo de aprender alguma coisa. Às vezes é por orgulho, às vezes porque não quer ser ensinado através daquele mensageiro, daquela pessoa ou daquela escola. Ela simplesmente tem uma resistência e ela não quer aprender. E o temor do Senhor é o princípio, é a primeira coisa que você precisa ter para que você possa entender as coisas, para que você possa ser ensinado na sua vida. Porque senão você vai chegar às conclusões erradas. Você vai olhar para a vida do jeito errado. Você vai interpretar as coisas do jeito errado. As conclusões que você vai chegar no último dia da sua vida estarão totalmente distorcidas. Porque Deus é que estabeleceu o que é que nós devemos aprender, aquilo que é necessário para a nossa vida. E entendimento é fundamental. Para a nossa salvação é fundamental. Vocês lembram da parábola do semeador? O semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu no caminho, caiu entre os espinhos, caiu num solo rochoso, tem um pouco de terra, e outra parte caiu em solo fértil. E ali deu fruto 30, 60, 100 por um. E nessa passagem, adiante vai a explicação dizendo que quando você recebe a palavra de Deus e você entende a palavra de Deus, você consegue entender o que aquilo significa, somente assim você vai produzir um fruto 30, 60 e 100 por um. É necessário entendimento. Mas Deus, Ele diz, não é qualquer entendimento que você precisa.
não é simplesmente conseguir passar numa faculdade. Você precisa ter um entendimento que começou no meu temor. Esse tipo de entendimento, esse tipo de sabedoria, esse tipo de conhecimento é fundamental desde que você tenha começado em temor a Deus. Deus, eu quero aprender o que o Senhor quer me ensinar. Deus, eu quero aprender para aplicar as coisas do jeito certo. Eu quero entender, eu quero ter a sabedoria, eu quero entendimento para que eu possa interpretar o que está acontecendo no mundo, para que eu possa interpretar os sinais dos tempos. Eu quero estar preparado para qualquer situação. Entendimento é fundamental até para a nossa salvação. Porque se você não entende que Jesus Cristo veio para morrer por você, por causa dos teus pecados, e você nunca terá acesso a Deus. Você pode ter acesso a informações sobre Deus, mas se você não tiver o temor a Deus, você nunca vai conseguir nascer de novo. Você nunca vai entender quem você realmente é e o quão desesperadamente você precisa de um Salvador. Entendimento é fundamental para a gente ter frutos bons na vida. E eu quero trazer aqui alguns pensamentos para você. Em Salmos 111, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam um bom senso. Ele será louvado para sempre. E aqui nós temos uma alusão a uma causa e efeito, aonde se você quer ter sucesso na vida, você precisa ter temor. Só que tem gente que teme a Deus e mesmo assim não se dá tão bem na vida, né? Mas é uma exceção. E eu quero que você pense sobre essa pequena imagem que nós temos a respeito de 3 livros na palavra de Deus que falam sobre a sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí nós temos Provérbios, Eclesiastes e o livro de Jó. E quando você lê esses 3 livros e você tem tempo de exposição a essas escrituras, você começa a perceber que Provérbios traz realmente essa ideia, essa conotação de você fazer certas coisas para que a sua vida dê certo, né? Não andar na companhia de pessoas tortas, senão você vai se tornar torto, né? As más companhias corrompem os bons costumes. E é verdade, tem vários provérbios, centenas e centenas de provérbios, trazendo para você um ensinamento de que se você agir de certa maneira, você vai colher coisas boas. Mas aí você vai adiante em Eclesiastes, e aí você tem uma pessoa falando a respeito de um outro que interpretou a vida e percebeu que mas nem sempre a pessoa que agiu muito certinho se deu super bem. Tem pessoas que são tementes a Deus, mas morrem cedo. Tem certas coisas que acontecem na vida que a gente não consegue entender. E em Eclesiastes, ele faz essas perguntas: será que sempre vai dar certo se eu fizer as coisas do jeito que eu estou sendo instruído aqui em Provérbios? E Jó já traz uma visão de uma pessoa que é mais amadurecida, vivenciou muita coisa na vida e sabe que não consegue entender todas as coisas que acontecem. Mas uma coisa, ele chega à conclusão: que vale a pena confiar em Deus. Esses 3 livros, eles vão nos trazer algumas aulas, alguns ensinamentos, para que o nosso temor a Deus seja bem fundamentado. O livro de Eclesiastes, por exemplo, nós temos ali constantemente alguém fazendo uma avaliação crítica a respeito da vida em si. E ali nós temos várias vezes a expressão dizendo: vaidade é vaidade, tudo é vaidade. É como se fosse correr atrás do vento.
Então, nós temos aqui em Eclesiastes uma pessoa que está tentando adquirir sabedoria, mas ela começa a dizer o seguinte: todos nós morremos. Alguns morrem mais cedo do que os outros. O que adianta a gente correr atrás das coisas? O que adianta a gente ter uma carreira? O que adianta a gente ter uma mansão, uma casa gigantesca, vários carros? O que adianta? Porque nós vamos morrer. Isso é vaidade, é correr, é como se fosse correr atrás do vento, você não consegue agarrar. Outra situação é o acaso. Quantas coisas acontecem porque você estava no lugar errado? E aqui esse escritor, ele diz: coisas más acontecem com pessoas boas, e coisas boas acontecem para pessoas más. Nessa pandemia, eu tenho certeza que você pensou em várias pessoas, vários políticos que, esse podia ter pego, o Covid, podia ter ido embora, não faria falta, não é? A gente pensa essas coisas, né? A história de um soldado que chegou para o coronel e disse: coronel, se eu disser que o senhor é um imbecil, o que acontece comigo? Vai preso. E se eu pensar que o senhor é um imbecil? Bom, aí você pensa o que você quiser. Bom, eu queria que você soubesse, então, que eu penso que o senhor é um imbecil. Então o cara dá um jeito, né? E uma outra palavra, que ali é vaidade, é a palavra hebraica revel, que é também fumaça ou vento. Você não consegue agarrar. Você vê a fumaça na sua frente, mas você não pega. E assim ele descreve a vida de muitos de nós, que a gente corre atrás, e quando finalmente chega, na verdade, a gente em seguida morre e tudo fica para alguém. E a gente não sabe nem para quem fica. O tempo passa. Estrelas podem durar bilhões de anos, mas um dia elas vão passar. Tudo é vaidade. E quando a gente vê esses livros falando sobre o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, a gente começa a perceber que a gente tem que buscar alguma coisa um pouquinho mais nobre, um pouquinho mais profunda, do que simplesmente entender de finanças, entender sobre relacionamento, entender sobre como que a dinâmica da vida pode acontecer, como é que alimentos eu posso comer, se eu comer pizza de brócolis engorda, se não engorda, e a gente tenta ter a sabedoria para viver uma vida boa. Mas o temor do Senhor é ter uma perspectiva saudável de quem eu sou e do eu sou. Isso que é importante. Isto é o temor do Senhor. É você olhar para Deus e perceber que, puxa vida, na verdade, eu não posso ter a ousadia de desdizer aquilo que Deus já disse. Ele estabeleceu o certo e Ele estabeleceu o errado. Nos dias de hoje, nós estamos vivenciando e vivendo e vendo constantemente a sociedade tentando desfazer aquilo que Deus disse. Isso é certo e isso é errado. A sociedade está tentando destruir a família, está tentando destruir os valores cristãos. Por quê? Porque não tem temor a Deus. Acham que tem sabedoria, mas são loucos, perdidos, correndo um risco seríssimo de serem condenados eternamente. Se eu tenho temor a Deus, eu vou preservar aquilo que Ele disse que é certo e aquilo que Ele disse que é errado. Esses conceitos eu não vou mudar, são imutáveis para mim. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14, 27. A Beatriz acabou de falar sobre a paz de Cristo, né? Ela deve ser a nossa base para tomar uma decisão. E também o temor do Senhor é a base para a gente tomar uma decisão. A gente precisa perceber o que é que Deus está falando a respeito de algo. O temor do Senhor, na verdade, ele nos move. Quando você vê uma pessoa
com medo, ela paralisa. Mas o temor do Senhor, Ele vai nos colocar em movimento. Ele vai pedir de nós uma ação. Ele vai pedir para nós uma decisão. Para fazer aquilo que Deus quer que aconteça. Enquanto eu não tenho uma resposta, o que eu faço? Eu vou orar. O temor do Senhor vai fazer com que eu entre em ação e eu comece então a orar. Se eu não tiver temor do Senhor, eu faço aquilo que eu quiser. Eu faço aquilo que as massas dizem. Eu faço aquilo que é mais prazeroso para mim. Mas se eu tenho o temor do Senhor, eu vou orar a respeito desse assunto. Eu não vou simplesmente reagir. Eu vou buscar na palavra de Deus alguma orientação. Porque eu tenho temor do Senhor, eu quero saber exatamente aquilo que está escrito na sua palavra. Em algum momento na minha leitura bíblica, o Espírito Santo vai falar comigo, ele vai impactar no meu coração aquilo que Ele quer que eu faça. E eu vou sentir a paz de Cristo que a Beatriz falou. Eu vou perceber, esse é o caminho, é por aqui que eu tenho que ir. Porque eu estou orando, eu estou buscando na palavra do Senhor. E também eu estou buscando, em algumas situações, o conselho de cristãos, que têm o mesmo espírito que eu tenho, que tem o espírito de Cristo, que também tem temor do Senhor no coração. Quando nós percebemos que o medo paralisa, o medo tem a ver com condenação, e o temor do Senhor tem a ver com movimento, tem a ver com você avançar, ir na direção certa. O reino de Deus é algo em movimento, ele não é estático. As portas do inferno não prevalecem, porta fica parada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja está em movimento. E ela está em movimento, que tipo de movimento? No movimento debaixo do temor do Senhor. Hoje, nós temos o temor de desdizer aquilo que Deus estabeleceu na palavra dele. A sociedade está nos pressionando a baixar o nosso padrão moral, de a gente aceitar certas coisas que a sociedade quer que a gente aceite, uma minoria quer que a gente aceite. Mas a gente tem um temor a Deus. Lá no início eu disse, se você tem uma pessoa que tem a mesma força que você, ou é mais fraca que você não tem medo daquela pessoa. Mas quando a sociedade vem com força sobre ou contra a igreja, contra os valores que a igreja tem, que vieram de Deus, a pergunta que nós temos que fazer é: a quem eu devo temer mais? Eu devo temer a sociedade, que vai me rotular como careta, como homofóbico, como sei lá o que mais, que vão nos acusar, ainda que a gente saiba que algo vai fazer a morte para a pessoa, e a gente diz, não faça isso porque a gente ama, a gente está sendo rotulado como uma pessoa que é contra alguém, contra um tipo de pessoa, contra o ser humano. A gente não é. A gente é a favor de Deus, a gente é a favor da raça humana, a gente é a favor das pessoas, a gente quer o bem das pessoas, por isso que a gente fala. E quando a gente fica em silêncio, eu acho que às vezes isso é uma expressão de desprezo e às vezes até de ódio. Se eu não falo para alguém que ela está prestes a dar um passo para o abismo, ela vai morrer. Se eu não falo, cuidado, não vá por aí, não faça isso. Se eu não fizer isso, que tipo de pessoa que eu sou? Que tipo de pessoa eu seria se eu não avisasse que a pessoa vai morrer? Que a pessoa vai se perder? Eu preciso poder falar. Então, quem é que eu vou temer mais? A pressão da sociedade? Dos meus pais? Ou vou temer a Deus? Que me enviou como missionário, que me enviou como embaixador, que me enviou como sal e luz desse mundo. A quem que eu vou temer? Sabe, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando você teme a Deus, você vai agir melhor.
Se você temer a sociedade, se você temer o seu status, se você temer alguma coisa dessa natureza, você vai agir pior. Você não vai ter a nobreza para a qual você foi criado. Nós somos criados para algo superior, para algo melhor. Nós temos que ter essa mentalidade de que nós servimos a um Deus que ama, a um Deus que foi capaz de entregar o seu próprio Filho por nós quando ainda éramos pecadores. Mentirosos, adúlteros, traidores, falsos, hipócritas, medrosos, covardes. Que Deus te ama do mesmo jeito. O amor de Deus, Ele não vai deixar de falar a verdade. A gente nunca vai apontar o dedo. Porque se tem uma coisa que Deus odeia, é o dedo apontado na cara dos outros. Nós não fomos chamados para apontar o dedo, nós fomos chamados para estender a mão. Mas às vezes a gente vai ter que falar algumas coisas, a gente vai ter que se posicionar em algumas coisas. Porque Deus, o Senhor é o Senhor que define o certo e errado. Nós não podemos, como criação do Senhor, mudar aquilo que o Senhor estabeleceu. Não podemos, não podemos, não podemos. A sabedoria desse mundo não está baseada no temor de Deus. A sabedoria desse mundo está baseada em autossatisfação, em prazer, em autojustificação, em poder fazer com que aquilo que a gente quer fazer, por pior que seja a natureza, seja justificada, seja feita de uma maneira inteligente. Mas Deus já estabeleceu de que em Cristo Jesus, a sabedoria desse mundo se torna louca, se torna desprezível. Deus estabeleceu o certo e o errado. E você e eu precisamos, como cristãos, como criaturas de Deus, a gente precisa se alinhar com Ele. Eu não posso aceitar propina num cargo político, eu não posso aceitar adultério, eu não posso aceitar mentira, eu não posso aceitar nada dessas coisas. Ah, mas se eu disser não para a pessoa tal, ela vai ficar chateada. Ela que tem que lidar com esse assunto depois. Ela vai ter que se virar. 2 trabalhos, ficar e desficar. Né? A gente fala assim de vez em quando, tem 2 trabalhos. Ficar bravo e depois desficar. Mas o temor do Senhor vai fazer com que você queira fazer aquilo que Ele quer, e não aquilo que alguém quer. A gente não pode sacrificar aquilo que Deus estabeleceu. Não podemos fazer isso. Você não pode fazer isso. Você vai se arrepender amargamente depois. Lucas 12, versículos 4 e 5, diz assim: Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo, Jesus está falando, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Eles não conseguem, não tem mais acesso. A pessoa pode matar você, pode crucificar você, pode apedrejar você. E depois? Não tem mais acesso. Nós somos eternos. Você e eu nascemos de Deus. Quer a gente se converta a Cristo ou não, nós recebemos um espírito e uma alma e nós nunca vamos morrer. Nós somos eternos. Vamos viver eternamente as escolhas da nossa fé. Quando alguém entra em depressão, quando alguém eventualmente tira a própria vida, ela está iludida de que vai acabar o sofrimento. Não acaba. Acaba a consciência através desse corpo. Mas depois, continua. Você continua vivo. Você continua sentindo. Você continua ativo. Espiritualmente, você continua vivo. O suicídio não é solução. É engano achar que vai acabar o sofrimento. Porque pela fé cristã nós entendemos isso. Por aquilo que está escrito na palavra de Deus, nós entendemos
de que a vida espiritual continua. Obrigado. A vida espiritual continua. Você não consegue atacar uma pessoa depois que ela morre. Mas aqui Jesus continua dizendo: mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Eu sei que é uma mensagem horrível para quem está visitando, né? Mas são palavras do Senhor Jesus. Eu sempre digo o seguinte: a gente nunca pode perder um visitante porque a gente tratou eles mal, né? Você é visitante, né? Espero que todo mundo esteja te tratando muito bem, né? A gente te deu um cartão para tomar um cafezinho, que o café esteja quentinho, né? Que seja servido com alegria, né? Mas a palavra de Deus, se eventualmente escandalizar você, nos perdoe. Mas a palavra de Deus, o que Jesus está dizendo, nós temos que reproduzir, nós temos que falar daqui de cima. Temos que fazer com que as pessoas que vêm aqui ouçam. Porque um dia nós estaremos diante de Deus e nós vamos prestar contas. Por isso nós temos temor de deixar de falar. Porque alguém passa pela nossa vida e a pessoa precisa ouvir a verdade, com amor. Não com o dedo na cara, mas com amor. Eu preciso falar a verdade. Eu preciso expressar as palavras de Jesus. E se alguém se ofender com as palavras de Jesus, a gente se entristece, mas são as palavras do nosso Senhor. Depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Sabe, gente, vai chegar um dia em que a gente vai passar desta vida para a presença diante do trono de Deus. E se a gente for inteligente, se a gente for sábio, de acordo com a palavra de Deus, nós chegaremos diante de Deus confiantes, porque nós vivemos a nossa vida debaixo do temor do Senhor. Não tem ninguém aqui com mais de 500 anos de vida. Não tem nenhum Highlander aqui com 1000, 2000 anos de vida, né? Não tem. Todos morreram. Por quê? É o salário do pecado. Todo aquele que pecar vai morrer. Então, é isso aí. Mas se eu tiver o temor do Senhor, eu vou andar numa sabedoria, eu vou alcançar entendimento para me entregar a Jesus e seguir aquilo que Ele estabeleceu como verdade. Então, Jesus está te orientando aqui. Não tenha medo das pessoas, não tenha medo de nada à sua volta, não tenha medo. Simplesmente lembre-se de que Deus, Ele tem a autoridade final, Ele tem o poder para definir para onde você vai. E Jesus, Ele estabelece aqui esse negócio do inferno, para que você realmente, esse negócio existe, esse lugar existe, isso aqui é desagradável, né? Ninguém diz, lá vai ser quentinho, vai ter balada, não sei o que tal. Não vai ter. Não vai ter nada disso. Diz a história de um cara que ele, né, não é bíblico isso, tá? Mas o cara morre e aí Pedro pergunta para ele, daí, cara, você está meio na média aí, né? Meio ruim, meio bom, meio ruim, não é? E fica a teu critério, onde é que você quer ir, né? Você vai passar uma semana no céu, uma semana no inferno. Para onde você quer ir primeiro? Vamos começar aqui no céu. Passa uma semana no céu, temperatura 24 graus, agradável, tranquilo, música ambiente, sossegado, tal, né? Passa a semana, tal, daí, tranquilo? Beleza, agora uma semana no inferno. Chega no inferno,
Cara, aquela recepção calorosa. E aí, mano, aí, brother, não sei o que e tal. As meninas, tudo chegando nele, né? Aquela festa constante, aquele aperitivo, tudo, aquela festa enorme acontecendo assim o dia inteiro. É balada o dia todo, não sei o que e tal. Aí passou a semana, seu Pedro chega lá e daí? Decidiu? Sim, vou ficar aqui no inferno. Eu achei mais bacana aqui. Ah, então tá bom. Fechou a porta, deixou lá. E imediatamente chegou o diabo com uma corrente aquelas bolas de aço, assim, né? Pôs no pé dele e já saiu dando bordoada, arrebentando com o cara. Cara, que é isso? Semana passada aqui, eu passei a semana inteira ótima aqui com vocês, super divertido. Não, mas é que naquela semana você era um cliente em potencial. Agora você já é nosso. Então as pessoas não vão querer ir para o inferno assim conscientemente. Não, eu quero ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Todo mundo sabe que o negócio é horrível. E Jesus deixa bem claro para você e para mim. Sabe aquele temor assim, falar assim, Deus, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que o que Jesus está falando é verdade. E esse negócio aqui existe. O céu existe. A vida eterna com o Senhor existe. Mas também existe o inferno. Existe um lugar horrível que ninguém quer ir, mas acabam indo. Eu preciso temer o Senhor. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer. Sabe, o temor do Senhor vai fazer com que você vá na direção da eternidade com Cristo. Para você ter a vida eterna com Cristo. Jesus, ele é muito claro. Ele é muito claro. Para que você nunca diga, opa, eu não sabia disso. Nunca escutei essa história de céu e inferno. Todo mundo já escutou essa história. Todas as religiões têm isso. Né? O muçulmano tem isso também. Só que lá vai ter, sei lá, 70 virgens, né? Imagina se o cara acorda aqui, vocês são as 70 virgens? Né? Horrível. Mas toda religião tem céu, tem inferno. Toda religião tem esse tipo de situação. Espiritismo, você tem que ficar reencarnando. O que você foi na vida passada? Eu fui um gafanhoto. E agora o que você vai ser? Não, agora eu sou um louva-a-Deus. E agora o que você é? Não, agora eu sou um, sei lá. E nunca acaba, uma mariposa. Né? E nunca acaba. Está sempre reencarnando, não tem fim. Jesus está sendo muito claro para você e para mim. E se a gente tiver sabedoria, ou seja, se a gente tiver temor do Senhor, eu vou escutar Ele. Eu vou escutar o que a palavra de Deus diz. Eu vou criar entendimento, eu vou buscar entendimento, eu vou buscar ser uma pessoa coerente com a palavra de Deus. Eu vou botar confiança nessa verdade. Eu vou pôr confiança nisso que está escrito, nisso que Jesus falou. E não no que as pessoas acham, não no que é confortável, não no que aquilo que é simplesmente agradável. Em João 12, versículos 42 e 43, diz assim: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Aqui nós temos fariseus, líderes religiosos, usando da sabedoria terrena para manter seus relacionamentos, manter a sua posição, manter o seu clube. Não posso ser expulso do meu clubezinho, não posso ser tirado do meu círculo social. Então eu não vou confessar Jesus, eu não vou defender aquilo que ele defende, eu não vou pregar a mensagem que ele tem. Eu vou agir com sabedoria, com astúcia aqui. Porque você prefere manter as aparências diante dos homens como uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Ainda que internamente você esteja lutando, sabendo que isto está errado, sabendo que você precisa se posicionar. Ainda assim você nunca testemunha de Jesus, você nunca fala para a sua sala que você é um cristão, você nunca vive exatamente como um cristão. Você quer manter as aparências, você quer manter o status quo, você quer manter os teus amigos, você não quer que ninguém sacuda o seu barco.
Mas Jesus aqui está dizendo, as pessoas preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Isto não é sabedoria que vem do alto. Isto não é andar no temor do Senhor. Isto é andar no temor dos homens. E Deus não te chamou para andar no temor dos homens. Deus te chamou para ter temor a Ele. Seja sábio, defina a sua eternidade. Tiago 1, 22 a 25, para encerrar, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade. As pessoas esquecem que para ser livre, você tem que ser escravo de alguém, chamado Jesus. Ou você é escravo do mundo, da opinião do mundo, dos valores do mundo, ou você é livre sendo escravo de Jesus. Esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Quando você faz aquilo que Jesus está definindo como certo, você vai ter uma vida muito melhor, ainda que tenha perseguição, ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha lutas. Jesus diz aqui, você vai ser feliz naquilo que você fizer. Jesus estava feliz na cruz. Aos olhos dos homens, perdeu. Aos olhos dos homens, foi derrotado. Mas ele, pela alegria que estava proposta, a glória que havia de ser revelada para ele, ele suportou a cruz. Ser feliz não significa ser aprovado pelas pessoas. Ser feliz é estar alinhado com aquilo que Deus falou para você. A beleza não é suficiente. Ela vai passar. A beleza é passageira. A saúde não é suficiente. Um físico perfeito não é suficiente. Ele vai passar. A nossa vida passa. Essa vida terrena passa. Ah, se nós pudéssemos entender com a sabedoria que vem do alto, se a gente pudesse entender que Jesus é o suficiente, se você pudesse se converter a essa verdade, de que Jesus é o suficiente, você seria a pessoa mais sábia do mundo, porque você teria tomado a decisão que te colocaria na melhor posição para toda uma eternidade. Mas infelizmente as pessoas têm escolhido um prazer momentâneo, um orgasmo momentâneo, um momento de riqueza ilícita, ao invés de se alinhar com aquilo que Deus estabelece como bom, como aquilo que é certo. Então, o tema desse mês é um tema que vai puxar a igreja para mais santidade, para mais santificação, para mais determinação de se aproximar de Deus, se aproximar da palavra dele e conseguir ouvir a voz de Jesus. Semana passada nós falamos que os discípulos, as ovelhas de Jesus, ouvem a voz do seu pastor e a reconhecem. Nós queremos tomar a ceia agora. Vou chamar o Léo aqui para a gente passar por esse momento tão importante, tão singelo. Mas eu gostaria que você começasse a avaliar a quem você teme. Quem é a pessoa que você mais teme? Quem é a pessoa que se leva mais a sério? Que se você fosse desapontar, a última pessoa que você desapontaria seria? Você pensa em quem? Qual é a última pessoa que você pensa em desapontar, que você jamais gostaria de desapontar?
essa é a pessoa que você teme. Eu sei que alguns de vocês temem a mulher, né? Eu sei, eu também temo a minha, eu temo a minha mulher, mas como a Cris já me falou várias vezes, Ronald, se você não tiver temor a Deus, eu não vou ser suficiente para manter você na linha. Por isso casei com essa mulher, impressionante, muita sabedoria. Que você tenha temor a Deus, vale a pena. E esse mês você possa refinar esse assunto no seu a sós com Deus. Amém? Léo, vem cá. Muito bem, pessoal, vamos tomar a ceia agora. Não sei se você provavelmente já, né? É um quadro da Santa Ceia. Aquele quadro lá tem uma mesa, né? Jesus com os discípulos. Aquela mesa tem um significado. A mesa com Jesus. Provavelmente, não sou estudioso da Bíblia, como Duda, por exemplo. Mas aquela mesa não é uma mesa que a gente está acostumado a usar, né? Uma mesa um pouquinho menor, mesa do povo judeu, uma mesa um pouquinho menor, na qual você senta e consegue colocar os pés debaixo, você consegue relaxar, tipo aquela que você tem em casa, fica mais perto da televisão, sabe? Que você coloca o lanche lá e fica mais relaxado. É uma mesa semelhante àquela. Então eu queria que você visualizasse essa mesa aí, tá? Porque essa mesa tem um significado na Bíblia. A gente vai ler Lucas 12, 14, um pouquinho para frente, só para você entender. O texto que diz assim: quando chegou a hora, a hora é agora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto, repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças a Deus, em seguida partiu o pão, deu aos apóstolos, dizendo: esse é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Então essa mesa, ela tem alguns significados, essa mesa de Jesus aqui: comunhão, restauração, suprimento, renovo, que mais? Novidade de vida, renascimento. Então, na mesa de Jesus, e a ceia, quando a gente toma, representa esse momento, a gente encontra aquilo que relacionamento nenhum pode dar, droga nenhuma pode dar, experiência momentânea, prazerosa nenhuma vai te dar. E quem está te falando é alguém que já experimentou, já se afastou da mesa de Jesus para ir buscar e não encontrou. Então, inteligente é quem aprende com os próprios erros, e sábio é quem aprende com os erros dos outros. Eu estou te falando, eu já errei, eu já me afastei da mesa de Jesus e não encontrei o suprimento que eu encontro nela. Então agora, querido, a gente vai comer o pão, tomar o cálice, e é como se Jesus estivesse entrando dentro de nós e se misturando conosco. Então olha a responsabilidade, não é algo tão simples assim. Gera em nós essa responsabilidade de a gente se consertar, porque a Bíblia diz isso, né? Se autoavaliar, mas também repartir o pão. Esse pão está sendo repartido. O que isso significa? E o Léo falou aqui, e o pastor falou aqui, e outras pessoas falaram. A gente precisa repartir o pão. Nós temos muitos desejos, né? A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer casar, a gente quer relacionar, a gente quer... E Deus tem algum desejo? Deus precisa de alguma coisa? Qual que é o desejo de Deus? Alcançar o perdido. Que o pão seja repartido. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, querido, a gente vai tomar a ceia agora. Que você saia daqui renovado, restaurado. Você que está à mesa com Ele. Amém? Você que se afastou da mesa, volta. Você que nunca sentou, chegou a hora. Mas que principalmente você saiba
que quando você sair daqui, nós temos esse compromisso. Eu tenho um propósito, viu, pastor, que é meu. Toda vez que eu vejo alguém, eu falo de Jesus. É que eu sou meio maluco. Então eu falo mesmo. Porque o pão é para ser repartido. Eu não posso tomar esse pão, eu não posso. Jesus não pode entrar dentro de mim, eu vou ficar calado. Não tem como. Amém? Eu vou orar aqui pelo primeiro, nós vamos distribuir aqui. Eu acho que você pode pegar ali, acho que cada um pode pegar, né? Primeiramente orar pelo pão, então, né? Que nunca falte o pão na nossa mesa, não o alimento mesmo, né? Mas principalmente a palavra de Deus. E o suco, o vinho, né? Que representa o sangue de Jesus, a alegria do Senhor, renovando a tua casa, a tua família, te limpando, te restaurando, te renovando. Vamos orar, estenda sua mão, feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, chegou a hora de a gente se colocar na tua mesa, na tua presença, com temor pelo Senhor, lembrando do teu sacrifício, lembrando que o Senhor entregou a sua vida por nós. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque não há nada que possamos fazer que vá pagar o que o Senhor fez por nós, o Senhor pagou o preço. Obrigado, Jesus, e nesse momento nós oramos pelo pão, que representa o alimento, que nunca falte, Deus, o sustento em nossa casa, em nossa família, mas também a tua presença venha nos alimentar todos os dias, a tua palavra venha ser o alicerce da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode comer o pão. Também já vamos orar pelo cálice. Difícil de abrir. Imagina eu que não tenho unha. Vai lá, faz isso aí. Vamos orar também. Pai, obrigado também por esse cálice que representa o teu sangue, o sangue na nova aliança que foi feita na cruz do Calvário. Que esse sangue venha nos renovar, nos limpar, encher a nossa casa, a nossa família da tua alegria. E também da consciência, Senhor, de que nós precisamos repartir o pão, repartir o sangue, repartir aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, meu Deus, te louvamos pelo privilégio de estar sentado à tua mesa. Amém. Então nós vamos mais uma música. Você tem uma semana excelente. Deus abençoe. Já falei
Mesmo que os mares rujam, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O vento é forte e as águas profundas, mas não estou sozinho nesse mar. Teu amor não falha. A distância era grande, eu não pensei que ia atravessar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo hoje e sempre. Teu amor não muda. Mesmo que a dor dure a noite, a alegria vem de manhã. Mesmo que os mares rujam, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, não, não. Teu amor não falha. Nunca falha, não. Eu sei, Deus faz tudo coopera pro meu bem. Saiba disso. Eu sei, Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Isso é assim. Eu sei, Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Eu sei, Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Eu sei, Deus faz que tudo coopere pro meu bem. Tu és o mesmo hoje e sempre. Teu amor não muda. Mesmo que a dor dure a noite, a alegria vem de manhã. Mesmo que os mares rujam, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha, não falha. Teu amor não falha, não, não, não. Teu amor não falha. Não falha, não falha. Aleluia. E uma semana abençoada, meu irmão. Amém.